Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre o livro de Baphomet. Esse livro foi escrito por Julian Vine e Nick Verde, contém 223 páginas divididas em 36 capítulos, é de capa dura e foi publicado no ano de 2017 pela editora Penumbra. Mas cachorro, vocês vão ouvir eventualmente o cachorro latindo aí no fundo. Esse cachorro acordou disposto a ficar enchendo o saco hoje, então ou eu gravo ou... Então não tem muito jeito. A jeito é ter paciência e esperar ele parar, dar o show dele. Esse monte de vizinho com um monte de cachorro. E eu tenho a impressão que todo vídeo eu tenho que explicar isso, né? Porque sempre tem um cachorro ou de um vizinho ou outro latindo o tempo inteiro. Mas vamos lá. Bom, eu sempre senti falta dentro do cenário ocultista de uma publicação que falasse especificamente sobre Baphomet, né? E quando eu vi esse livro sendo lançado, eu falei, bom, eis aí, né, o livro que faltava. Porque a gente sempre vê a figura de Baphomet espalhada em diferentes contextos, né? Contextos às vezes até muito opostos uns aos outros, e tanto de tradições mais antigas quanto de tradições modernas, muitas vezes descrevendo de formas totalmente distintas. Mas eu então senti a falta de um livro que tratasse especificamente do Baphomet enquanto elemento histórico, né? E quando eu vi esse livro eu falei, bom, talvez seja esse o livro que faltava. E a primeira impressão que eu tive, vale a pena ressaltar isso também, até pelo próprio desenvolvimento dessa resenha, é que esse livro, ele mistura uma série de elementos, os próprios autores vão admitir isso, elementos científicos, elementos históricos, elementos poéticos, filosóficos, práticos. Isso tudo amalgamado no mesmo livro e espalhado por esses 36 capítulos. Então, algumas descrições de capítulos aqui vão ser muito curtas, outras a gente vai desenvolver mais, mas justamente por causa dessa característica. É um livro que não é muito preso a um conceito. Conceito, eu quero dizer, a uma forma de escrever. Ele é meio, né, diverso, vou colocar assim. Então vale ressaltar esse ponto, né, que qualquer reticência que talvez eu passe aqui, né, impressão de reticência, etc., talvez tenha mais a ver com a forma como os próprios autores escreveram o livro do que por uma questão de reticência minha intencional. Então esse livro começa com um poema e logo em seguida nós temos um capítulo chamado A Canção da Vida, no qual ele descreve a criação do universo e todos os processos químicos que envolvem a formação do universo, misturando ali isso que eu falei anteriormente, né, a questão filosófica com científica e etc., até o surgimento do homem. E todo o foco em cima da questão da evolução, que é justamente o capítulo posterior. Aqui ele vem falando que no capítulo anterior, um dos grandes problemas em relação à nossa sociedade é a ideia de separação. Então, todo o processo evolutivo do universo, né, ele se deu e se dá de forma interligada. Então, todos os seres e coisas que vivem estão conectados uns aos outros, né? A gente vê isso muito fortemente na questão ambiental e ecológica, etc., né? De que se você destrói algum tipo de ser vivo, muitas vezes aquilo ali desencadeia uma problemática para todo aquele ecossistema, né? Então você mata às vezes uma mosquinha que existe naquele território ali, e aquela mosquinha dava alimento pro passarinho, e aí se acaba a mosca, acaba o passarinho, e se acaba o passarinho, acaba outro bicho que comeu o passarinho, etc. Então, e aí muitas vezes as sementes não são espalhadas. Então esse conceito de conexão, né, que o livro destaca, que a gente tem que sempre ter em mente, e ele vem destacando que um dos grandes culpados, né, dessa ideia de separação é justamente o cristianismo, né, que foi, né, desenvolvendo essa ideia de distanciamento do homem em relação à natureza e culminou em muito desse processo antiecológico que a gente tem hoje.
O livro ele vai ter também essa característica, né, de tratar muito da questão ecológica, e ressaltando isso, né, ele vai ter também esse caráter um pouco de uma espécie de manifesto, né, como se a figura de Baphomet devesse ser vista como uma figura da natureza portanto deve ser respeitada e etc. A gente vai ver isso no decorrer aqui. E isso está conectado ao capítulo posterior também, que é onde ele chama de elucidação, que é onde ele vai tratar daquilo que eu falei antes, sobre esse livro ser uma colcha de retalhos, né, das mentes dos autores, as quais eles conectam as mentes deles dois com a mente de Baphomet. Que esse livro foi escrito então a 3 mãos. E que portanto não há como distinguir muito bem quem escreveu o que, ou qual capítulo, etc. Né? A ideia é de que tudo foi feito, refeito e sendo misturado por todos eles. Em seguida nós temos o capítulo chamado Primeiro Contato, que é onde ele vai começar então a falar de Baphomet, e vai levantar então as primeiras correlações, né, de Baphomet como sendo por alguns chamados de Deus, por outros de deusa, que ao mesmo tempo ele fora o mistério dos templários, né? Existe essa ideia de que talvez os templários cultuassem Baphomet ou um proto Baphomet, ele como símbolo de Levi, então muitas pessoas acabaram conhecendo Baphomet através de Eliphas Levi, né? Especialmente por causa daquela capa histórica, né? da Madras e tudo com Baphomet na capa. Elemento da Otto, né, da Hora do Templo Orientes e ferramenta da IoT, né, que é da Iluminados de Thanateros. E a gente pode acrescentar também aqui a absorção, né, do conceito, do símbolo de Baphomet também pelas religiões de Quimbanda aqui no Brasil, né. Os autores são estrangeiros, né, mas aqui no Brasil também nós temos essa absorção. Então é muito comum que se veja a imagem de Baphomet em lojas de macumba, em terreiros de macumba e etc. No capítulo Saindo do Templo do Oriente, ele fala então dos templários e de toda aquela história, né, que é mais ou menos conhecida por todo mundo que já tem uma certa familiaridade com o contexto histórico do ocultismo, das religiões, etc. Que é então o problema envolvendo Filipe o Belo, o Clemente V, né, o Papa, e a destruição dos templários, simbolizada ali pela morte de Jacques de Molay. Então, eram várias as acusações contra os templários, né? Os templários eram uma força muito poderosa. Uma das teorias dizem que Filipe o Belo, né, ficou recalcado por não ter sido aceito, né, na ordem. E aí, então, como uma forma de vingança, ele teria conspirado então para acabar com a Ordem Templária, né, junto com o Papa. E dentre as diversas acusações, né, que era da prática de homossexualidade, de feitiçaria, e etc, etc, uma das teorias é de que então os templários, eles se confessavam uns para os outros, coisa que não era algo aceitável, né, já que você deveria se confessar para um padre, e também a inserção ali de um ídolo, né, que então seria esse Baphomet inicial, né, que seria usado por eles dentro de todo o seu contexto ali de ordem. Então ali começa uma ideia sobre o surgimento de Baphomet, né? E aí começa toda a ideia de que os templários, por causa dessa ida ao Oriente, né, porque eles saíam da Europa e iam para o Oriente por causa das guerras e das cruzadas e etc., eles teriam então tido contato com esse povo do Oriente, né, que tinham então conhecimentos ocultos e tudo mais. Lembrando que, embora muitas vezes isso seja especulação, a gente tem que levar em consideração que muito da influência mágica que a gente tem no Ocidente hoje, muito da magia, dos grimórios, etc., e até métodos oraculares, eles chegaram até a Europa justamente através dos árabes / muçulmanos. Então, os árabes e muçulmanos na época, muitas vezes eram indivíduos muito inteligentes, muito interessados
no estudo, né, da ciência e do ocultismo e tudo. É lógico que naquela época não usavam esse termo, mas eu quero dizer que todo o aspecto do conhecimento, né, era de interesse e muitas vezes de propriedade desses povos. Então, quando houve esse contato, alguns vão especular então que houve essa influência. E aí os templários teriam então trazido isso para a Europa e espalhado também esses símbolos na sua iconografia, das igrejas, dos templos e etc. E aí também conecta com aquela ideia de que então a maçonaria teria então se tornado uma ordem filosófica barra esotérica também por essa influência. Então, alguns vão apontar que os templários foram destruídos, entre aspas, porém eles se misturaram então com os maçons e trouxeram para a maçonaria, que na época era uma corporação de ofício, né? Teriam trazido então todo esse conhecimento oculto, etc., para a maçonaria, e então ela teria se transformado naquilo que é hoje. Então, assim, tudo isso carece muitas vezes de documentos históricos ali precisos, etc. Mas, né, é possível conceber que isso tudo faz um certo sentido. E Baphomet, então, seria o amálgama, né, para isso tudo. Em seguida, nós temos um capítulo chamado Fogo Subterrâneo, no qual ele descreve uma situação onde foi para uma caverna fazer um ritual xamânico de invocação a Baphomet e traz uma série de questionamentos sobre nossa relação com cavernas, Mitra e a suposta relação do nome Baphomet significar então Pai Mitra. E como o culto do mitraísmo teria então se desenvolvido no catolicismo. Então isso também é um tema que a gente vai tratar num outro livro específico sobre o mitraísmo, que é justamente essa questão, né, que a gente tem muito simbólica ali, da missa, né, enquanto hóstia e tudo mais. Então toda essa relação, né, essa herança que o catolicismo pegou, né, vou botar assim, dessas religiões pagãs, né, e como isso teria se transformado dentro do cristianismo. Então a gente vê que essas relações com cavernas, que era uma coisa muito comum, né, para os cristãos primitivos, né, se reunirem em cavernas e tudo mais. E em seguida, no capítulo que ele chama a Conspiração Mágica, ele vem falando mais sobre essa questão de cavernas e superfície. Então ele vai traçar esse paralelo entre o símbolo da caverna, né, a caverna então enquanto local acolhedor, que é quase como um útero, né, e que nos leva a um estado de maior proximidade com o interior da Terra, né? E a relação de estar dentro da caverna e sair da caverna. Então, essa questão da dualidade, né, que nós temos. E também a gente pode remeter aqui lá a ideia da caverna de Platão, né, que também usaram o símbolo da caverna para representar consciência e inconsciência, né, todas essas dualidades que nós temos. Aí ele fala também sobre a questão do dia, né, da sexta-feira 13, que ficaram então marcada como um símbolo da destruição dos templários, né, e aí alguns vão dizer que a gente tem essa coisa cuidado com a sexta-feira 13, que é um dia ruim, etc., justamente por causa dessa questão dos templários. No capítulo posterior, Os Herdeiros de Baphomet, ele vem tratando da relação entre os cientistas ali do Renascimento, né, saindo ali da Idade Média, então entrando no Renascimento, ele vem tratando dos cientistas que surgiriam, né, que seriam grandes fundamentadores de muito daquilo que a gente tem hoje, tanto no sentido da ciência mesmo, né, da ciência vulgar, como daquilo que nós chamamos de ciência também, das nossas ciências, né, que são os conhecimentos ocultos. Que esses indivíduos, né, eles não faziam distinção entre uma coisa e outra, embora essa distinção surgisse ali, né, estivesse surgindo ali, mas muitos desses indivíduos eles eram cientistas mesmo e eram ocultistas, então as obras elas se mesclam, né? A gente tem, por exemplo, Giordano Bruno, Francis Bacon,
E o Elias Ashmole, né, e a criação da Royal Society. Então nós temos esses indivíduos, né, que iam chamar então a ciência de filosofia natural na época. Todo esse aspecto, né, de busca de entendimento da filosofia natural, ou seja, da ciência, toda essa busca, né, por um conhecimento que muitas vezes era restringido pela igreja, né? Então esses indivíduos eles tinham muitas vezes que agir na marginalidade, né? Tanto para estudar o ocultismo quanto para estudar a ciência em si, porque, por exemplo, lembro do caso de Da Vinci, né? Que tinha que, como o corpo era considerado algo que não poderia ser corrompido, né? Então não era permitido que houvesse estudos em cima do corpo humano. Então Da Vinci tinha que traficar corpos, né, de gente morta para poder abrir os corpos, dissecar os corpos e ver o que tinha, né, para poder fazer os estudos de anatomia, etc. Então a gente vê esse monte de desenho de Da Vinci, né, dos cadernos dele, o desenho dos nervos e dos músculos, etc. A gente acha que aquilo ali, ele tirou da cabeça dele. Não, muitas vezes eram reproduções dos estudos que ele estava fazendo em cima dos corpos mortos, né, que eram traficados para poder ter esses estudos, para poder então haver um desenvolvimento da ciência de fato. Então esses indivíduos eles tinham que oscilar entre mundos, né, e a gente também vê a relação anterior, né, daquilo que é externo com aquilo que é interno, do oculto com aquilo que é, né, visível e tudo mais, e todas essas relações que o livro vai destacar o tempo inteiro, né, dessa dualidade, né? Então o cientista era também um ocultista, ele agia na luz, mas ele também tinha que agir nas sombras, né? Ele tinha que ter uma preocupação social, mas ele tinha também uma preocupação interna, né, pessoal. Toda essa relação então que o livro vai estabelecer com a figura de Baphomet, né, sendo o grande amálgama disso tudo, né? Sobre Giordano Bruno ele também vai falar que ele foi morto, né, pela igreja, queimado na fogueira, né, dentre um dos motivos seria sua defesa do heliocentrismo, né, ou seja, de que o Sol é o centro dos nossos planetas, e ele teria então criado uma sociedade secreta chamada Giordanist. Mas então morreu depois de 8 anos condenado à prisão, sendo condenado à fogueira. Na Royal Society eles vão destacar justamente isso, né, que lá a regra é discutir ciência. Então eles estavam ali, né, para discutir ciência, religião e política eram assuntos proibidos. E isso tudo, lembrando também, é isso que eu destaquei anteriormente, né, que a regra é discutir ciência, mas sempre com muita cautela, né, porque existia ali a influência da igreja, né, a sombra da igreja ali sempre pairando tudo, disposta a mandar qualquer um para a fogueira. E no final desse capítulo ele fala então sobre o surgimento do dogma ritual de alta magia do Eliphas Levi. Em seguida, então, seguindo esse desenvolvimento, né, a gente vem falando um capítulo chamado Iluminismo, no qual ele vai destacar que a ciência ela acabou desenvolvendo então uma intolerância a todos aqueles assuntos que não fossem científicos conforme o conceito, né, que se estabeleceu sobre aquilo que é ciência. E passou a ser intolerante com qualquer tipo de subjetividade, etc. Então o que a gente vê modernamente é isso, né? Muitos cientistas modernos, né, ridicularizando ou menosprezando os conhecimentos que são conhecimentos tradicionais e ocultos, por considerarem que isso não é ciência, né? É aquela história de sempre, que a gente sempre tem que fazer essa né, distinção de que a ciência, né, a ciência comum, né, ela age pelo macro, né? Então, ela trata dos conceitos gerais da vida nesse planeta e das regras desse planeta, das leis, etc. Enquanto que para nós, as ciências ocultas, elas tratam do micro, né? Então elas tratam do indivíduo. Então elas não se pretendem ser conhecimentos, né, que sejam universais, né? Embora hajam conceitos que sejam universais, né, muitas vezes dentro de uma conjuntura específica, como por exemplo a astrologia, né, como popularizada, né, ela dá essa impressão, né, de que ela trata de conceitos gerais, né?
Mas a gente sempre tem que lembrar que a astrologia, ela vai falar de uma forma exotérica, né? No geral, por exemplo, igual quando as pessoas perguntam qual é o seu signo, né? O seu signo é o signo solar, ou seja, onde o sol estava quando você nasceu. Mas para saber qual é todos os detalhes da sua personalidade, há de se fazer um horóscopo, né? É um mapa astral. Então, essa distinção, né? Não estou comparando as duas ideias, estou dizendo que são perspectivas, comparando no sentido de colocando na mesma balança. Estou dizendo que são perspectivas diferentes, são regras diferentes, são conceitos diferentes. Então, o conhecimento oculto está muito mais ligado a questões psicológicas, filosóficas, etc., abstratas, que vai se utilizar daquilo que é concreto para agir, enquanto que a ciência comum ela está muito mais focada exclusivamente naquilo que é concreto, né? Naquilo que pode ser aplicável a todos e etc. Aí na página 68 ele diz: o iluminismo decidiu que fatos concretos eram tudo o que importava. A superstição sem sentido das religiões arcanas era claramente ridícula e precisava ser descartada. Esses iluministas se agarravam à teoria revolucionária de que as leis de Deus poderiam ser lidas diretamente da experiência, sem se basear nas empoeiradas palavras de antigos que morreram há muito tempo. Evidências concretas para justificar tomadas de decisões e as histórias sobre o que nós somos. Então é justamente isso, né? Tudo aquilo que é filosófico, psicológico, etc., passa a ser descartado, simbólico, né? Para se focar apenas naquilo que é concreto, científico, né? Mas vale sempre a gente ressaltar isso, né? Nós somos só isso, né? Nós somos só físico, né? Quando você pensa no ser humano, você pensa no ser humano apenas como um conjunto biológico, um agregado de células e de órgãos funcionando, né? Nós somos, acho que, muito mais do que isso, né? Mesmo que a gente não apele, né, entre aspas, para questões metafísicas, nós temos uma psicologia, né? Nós temos um funcionamento mental que nos difere, né? Que através das nossas relações sociais e etc., da nossa própria percepção de mundo, nós nos identificamos enquanto indivíduos, né? Então, eu não sei, particularmente eu não sou muito adepto desse radicalismo justamente por causa disso, né? Eu acho que não cabe à religião, ou o misticismo, ou o ocultismo condenar a ciência, e acho que também não cabe à ciência condenar a religião, o ocultismo, etc. Justamente por serem campos que atuam em áreas diferentes. O próximo capítulo se chama Sobre Cavernas e Picos, onde ele fala sobre uma caverna na Inglaterra encontrada de pinturas esotéricas, cristãs e templárias, soterrada intencionalmente no século XIV e redescoberta no século XVIII. E provavelmente ali fora um local de reunião para hereges. O próximo se chama Sabedoria Ancestral, onde ele vai falar sobre as crenças antigas que tentavam explicar coisas sobre como a Terra e o Sol, e de como muitas vezes as pessoas modernamente riem, né, dessas explicações e dessas crenças, né? E sobre a chegada dos europeus nos Estados Unidos e os ensinamentos que os povos indígenas tinham sobre a questão do grande espírito e todo esse aspecto devocional em relação à natureza. Em Ecologia Profunda, ele vem falando sobre uma Inglaterra, né, uma Inglaterra na Revolução Industrial, né, onde você tem um crescimento absurdo de fábricas sendo construídas, muita poluição, né, as pessoas saindo do campo e indo para as grandes cidades para trabalharem ininterruptamente e tudo mais. E junto a tudo isso, né, você tem então uma migração do campo e um contato maior com a natureza, com a migração para as cidades, esse distanciamento, né? Ou seja, uma falta de proximidade cada vez maior com a natureza. Ele vai conectar isso sobre o movimento transcendentalista dos Estados Unidos, onde havia então uma proposta de fazer essa reconexão, digamos assim, né?
Então as pessoas saíam da cidade, iam fazer visitas às florestas e bosques e tudo mais, sendo que isso acabava tendo um efeito inverso, segundo os autores, porque justamente reforçava essa ideia de separação, né? Então nós somos da cidade e nós visitamos a floresta, né? E depois nós saímos da floresta e voltamos para a cidade. Então floresta e cidade são coisas separadas, né? A natureza e cidade são coisas separadas. Então isso coaduna com aquela ideia inicial de que, embora as coisas possam estar visivelmente separadas, né, fundamentalmente está tudo conectado, né? Então a proposta é justamente tentar quebrar essa visão. Aquela conspiração discordiana até agora, que é onde ele vem tratando, mas é mais um capítulo, né, filosófico, falando sobre a questão daqueles que veem Illuminati em tudo que existe no mundo. Então esse pessoal conspiracionista, né, que acha que tudo que acontece tem uma intenção por trás, né? Então sempre tem alguém conspirando ali, e que a popularização de Baphomet, né, e a relação disso tudo, ou seja, tudo é Illuminati, tudo é maçonaria, e Baphomet é o Satã, né, e a apropriação cultural do símbolo de Baphomet, né? Então muitas vezes a pessoa usa a figura de Baphomet numa camisa, mas não tem a mínima noção do que aquilo ali significa, mas usa porque é pop, né, ou porque quer de alguma maneira causar algum impacto, etc. Então, na página 86, em Esculpindo Baphomet, nós temos: foi Josef von Hammer-Purgstall, diplomata e poliglota, quem começou o processo de dar a Baphomet uma forma mais claramente definida. Em seu ensaio Mysterium Baphometis Revelatum, ele elaborou uma história fabulosa que colocava os templários como hereges gnósticos. Hammer se baseou em material de romances do Santo Graal para sustentar seu argumento. Mencionava uma suposta descoberta em 1818 de 4 Baphometes, ídolos que estavam armazenados no Museu Imperial de Viena. Segundo Hammer, essas cabeças representavam a divindade dos gnósticos, chamadas Meté, sabedoria. Vindo depois de Hammer, Levi imaginou seu Baphomet adequadamente oculto. Ele diz na descrição da imagem que adorna seu dogma ritual: o bode, que é representado no nosso frontispício, traz na fronte o signo do pentagrama, com a ponta para cima, o que é suficiente para fazer dele um símbolo de luz. Faz com as mãos o sinal do ocultismo e mostra em cima a lua branca de Hesed e embaixo a lua preta de Geburah. Este sinal exprime o perfeito acordo da misericórdia com a justiça. Um dos seus braços é feminino, o outro é masculino, como no andrógeno de Qumran, cujos atributos tivemos de reunir aos do nosso bode, pois que é um único e mesmo símbolo. O facho da inteligência que brilha entre seus chifres é a luz mágica do equilíbrio universal. É também a figura da alma elevada acima da matéria, que embora esteja presa à própria matéria, como a chama está presa ao facho. A cabeça horrenda do animal exprime o horror do pecado, de que só o agente material, único responsável, deve sempre sofrer a pena, porque a alma é impassível por sua própria natureza. E só chega a sofrer materializando-se. O caduceu, que está em lugar do órgão gerador, representa a vida eterna. O ventre coberto de escamas é a água. O círculo que está em cima é a atmosfera. As penas que vêm depois são o emblema do volátil. A humanidade é presenteada pelos 2 seios e os braços andrógenos desta esfinge das ciências ocultas. E aí uma coisa que ele fala aqui em seguida, né, que eu sempre fiquei em dúvida quando eu li o Dogma Ritual, é o que ele vem falando aqui no parágrafo seguinte, né? O rótulo de Mendes provavelmente veio de Heródoto, de Halicarnasso, também conhecido como o pai da história. Em Histórias, Heródoto afirma que a principal divindade de Mendes, nome grego para a cidade egípcia de Jedet, era retratada com chifres e pernas de bode. Nosso historiador ancestral também afirma que uma mulher copulava com um bode em um ritual público para honrar o deus.
Então a gente vê essa coisa sendo contada até os dias de hoje, né? Que satanistas, né, transam com bode e etc. Parece que Levi misturou esta história, é mais provável que o animal egípcio fosse um carneiro, com a imagem já existente do arcano O Diabo do tarô. Para Levi, o nome Baphomet tem um significado cabalístico, um anagrama do latim Tem Op Ab, Templi Hominum Pacis Abbas, o pai do templo da paz de todos os homens. Levi sugeriu naturalmente que o templo em questão fosse o do rei Salomão. E aí ele continua então desenvolvendo todo esse aspecto, né, das relações que diferentes indivíduos fizeram com a figura de Baphomet, e vai incluir aqui Crowley também, né, e todo o aspecto também alquímico que envolve a figura de Baphomet, que a gente vê lá nos braços, né, da figura, o solver et coagula, né, o coagula, que é então uma expressão alquímica, né, então a relação de Baphomet com Azote e Crowley, incluindo a figura de Baphomet dentro da Otto, né, e a figura sendo citada, por exemplo, no credo, né, da missa gnóstica e tudo mais. Em Orgia Satânica Chocante, ele vem falando sobre um indivíduo chamado Leo Taxil, que escreveu um livro com a intenção de difamar a maçonaria, e falando que a mesma tinha ligações satânicas, né, com um bode, que esse bode então seria o Baphomet. Em 1897 ele desmentiria o livro, né, mas algumas pessoas não acreditaram, né, especularam que ele estava sendo ameaçado e tudo mais. Então sempre essa coisa, né, o indivíduo fala uma coisa, muitas vezes mente claramente sobre aquilo, e aí quando ele vai desmentir as pessoas falam, não, mas você deve estar sendo chantageado por esses satanistas, ameaçado por esses satanistas. E vem falando mais sobre a relação de Baphomet com Levi, né, que Levi então consideraria Baphomet não como o diabo, mas como o Pan. E é engraçado essa parte de Pan, porque eu lembro que há muitos anos atrás, eu era adolescente, eu conheci um grupo no qual eles consideravam que Tupã, né, dos nossos ancestrais indígenas, né, a divindade, era também esse Pan, né? Então falavam isso, né, de que esse Tu, né, era o pronome e Pan, né, era o nome então do Deus. Então eles faziam essa conexão, né, uma conexão que acho que muito ousada, que carece de qualquer fonte histórica, mas faziam isso, dizendo que Tupã era na verdade Tupã, né? E bom, é isso. E aí, né, pode-se fazer essas conexões. Se Tupã era Pan, e Pan é Baphomet, então todo mundo é Pan, todo mundo é Baphomet, e etc. Mas não, isso daí não, essa parte de Tupã não tem, até onde eu sei, evidência histórica disso. É pura coincidência, especulação ou invencionismo. Em Estrelas em Seus Olhos, mais uma vez ele vai citar Levi, eles vão citar Levi, extraindo um trecho de uma explicação de Levi sobre o pentagrama, né? Então Levi vem falando sobre a diferença entre o pentagrama com uma ponta para cima e o pentagrama com as duas pontas para cima, que então formariam, né, a cabeça de Baphomet. E Guaitá então pegaria nessa descrição e ilustraria e formaria esse pentagrama invertido que a gente conhece, né? Que inclusive esse aqui, ó, Guaitá usaria isso no seu livro A Chave da Magia Negra, e o Lavey também, né? Então acabou se tornando um símbolo aí do satanismo, né? Muito usado por Anton LaVey. Várias deusas existentes no mundo e a relação que estabelecemos com elas, e a androgenia de Baphomet, né? Porque, embora seja tratado no masculino, ele tem seios e tudo, e alguns indivíduos vão considerar Baphomet uma figura feminina e não masculina. Então seria a Baphomet e não o Baphomet. Mas isso vai variar de acordo com o grupo, com a tradição e etc. Em A Cabeça Ele Faz de Conta, ele vem citando então que até onde se sabe, Baphomet
se fora usado pelos Templários, na verdade era só uma cabeça, então há uma série de especulações sobre como seria essa cabeça, né? Alguns dizem que era um crânio, só o osso, né? E aí diriam que era de João Batista, e outros dizem que na verdade era a cabeça de um bode, outros dizem que na verdade era a cabeça de um gato, ou seja, cada um fala uma coisa, mas há mais ou menos um consenso, né, de que era uma cabeça. Então a gente vê essa diferença, né? Então Levi vai corporificar, né, digamos assim, essa ideia, né? Então ele vai botar a cabeça junto num corpo, junto com tudo ali, vai formar essa figura que é a figura que ficou, né? Mas antes disso, se a gente for considerar que essas especulações sejam verdade, né? De que era uma cabeça e etc. Então se tu apresentasse o Baphomet de Levi, né, para um templário da época, ele não saberia o que é aquilo, né? Aquela figura com peito, cabeça de bode, etc. Por quê? Porque seriam figuras distintas, né? A figura dos templários seria uma cabeça e a figura de Levi é uma figura mais completa. Ele fala sobre diversas culturas que fazem uso de cabeças, né? E cita os Agori, né? Que é um grupo específico lá da Índia, né? Que eles consomem as coisas através de crânios humanos, né? Então eles passam cinzas de gente no corpo, comem carne humana e etc. Eles muitas vezes fazem todas essas coisas através de um crânio, né? Que eles têm que se alimentar através daquilo ali. No capítulo Entra o Deus Cornífero, ele vem falando sobre Margaret Murray e de seu livro O Culto das Bruxas na Europa Ocidental. E aí eles vêm falando sobre a provável suicídio de reputação que ela cometeu né, nesse livro e, né, ao menos dentro no meio dos acadêmicos, porque ele vai apontar que ela vai se basear, por exemplo, num outro autor que falaria de Príapo, né? E em Leland, né, Charles Leland, que a gente já resenhou aqui falando do livro dele, né, que é o Aradia, o Evangelho das Bruxas. Quem não assistiu, eu recomendo que assista, porque é um livro que, inclusive, vai ser importante para a gente entender também questões telêmicas, né, da Wicca e tudo mais. Mas a gente vai falar disso no outro vídeo. Mas, então, quer dizer, ela teria feito essas conexões, né, de que existiria então o culto das bruxas, né, antigo, que teria vivido de forma conjunta ao cristianismo, porém ali na marginalidade, de forma oculta, e que essas bruxas então cultuariam um deus cornífero, né? Então é algo que a gente já falou aqui, né, sobre essa ideia de que existia uma unidade de pensamento dentro da bruxaria, né? Que a bruxaria, que essas mulheres tinham conhecimentos, né? É sempre um assunto muito complicado, né? Primeiro porque mexe com os humores alheios, né? Tem muita gente que acredita nessas coisas piamente, né? E como essas religiões de bruxaria viraram religião, então a gente percebe que muitas vezes o comportamento de algumas pessoas ele muda a capa, mas o interior é o mesmo, ou seja, o fanatismo e etc. Às vezes só muda a capa, né? Mas o interior ali é a mesma merda. Então, existe essa questão, né? De que algumas pessoas acreditam que havia uma unidade de pensamento na bruxaria, que existe essa ideia de bruxaria conforme uma antiguidade, né, pré-cristã, que teria sobrevivido ao cristianismo, que alguns vão chamar até de uma maneira um pouco estranha de antiga religião, né, e tudo mais, e isso carece de evidência histórica, né? Então muitas vezes baseado nessas ideias formaram-se alguns tipos de cultos, de religiões e etc. E isso tudo coroado pela figura do deus cornífero, né? Que aí alguns vão associar com Baphomet. Então, olha que interessante, né? Se a gente for traçar aqui uma linha, a gente viu que Baphomet
provavelmente, se ele surge dentro do meio templário, vindo lá do Oriente Médio, né, ele era um ídolo que era uma cabeça só, né? E aí ele chega nas mãos de Levi, Levi vai associar Baphomet com um bode de Mendes, né, que é lá do Egito, e aí, que é da cidade de Djedjet, né? E aí ele vai associar, ele vai corporificar essa cabeça. Então ele vai considerar que a cabeça dos templários era um bode, né? Não era a cabeça de São João, não era um gato, era um bode, que esse bode era um bode de Mendes, né? Que talvez na verdade fosse um carneiro, né? Lá no Egito. E aí ele corporifica isso. Aí surge a Murray, né, dizendo essa coisa das bruxas, etc., que as bruxas mantiveram a sua tradição, né, e de Satã, de Lúcifer, porque o culto de Diana baseado nos escritos do Leland, né, nesse outro livro do Evangelho das Bruxas, Arádia. E aí as pessoas modernamente vão, né, absorver isso tudo e Gardner vai chegar e vai formar, por exemplo, a Wicca, né? Baseado, juntando essa coisa toda, né? Não só a Wicca, não estou dizendo que só a Wicca surgiu dessa conjuntura, mas a gente, né, tem a Wicca como religião mais popular que surge de todo esse amálgama, né, de ideias. Então a gente vê como as ideias elas vão se transformando e muitas vezes um pega uma coisinha daqui, outra dali, vai misturando, faz um balaio só e diz isso. E como não podia ser diferente, também nós temos Crowley, né, que também vai pegar a figura de Baphomet, né, e vai utilizá-la, né. E aí os autores vêm falando sobre a relação do Crowley com Royce, né, e a relação lá com a Otto, e Crowley então assumindo para si o nome de Baphomet, né, então o mote mágico dele vai ser, né, Baphomet, dentro da ordem. E além de Crowley ter assumido então o mote, né, de Baphomet, como citado anteriormente, a inclusão, né, da própria figura dentro dos mistérios da Otto, né, e no credo, né. Então, dentro do credo nós temos eu creio na serpente e no leão, mistério do mistério e em seu nome Baphomet. Então um trecho, né, do credo da missa gnóstica. E aí também o conceito, né, de que Crowley então substitui o Cordeiro de Deus. Então vem o conceito, né, de que Crowley substitui então o Cordeiro de Deus pelo bode luxurioso, né? Em Não com um Estouro é um texto sobre alquimia, e em A Dança da Serpente fala sobre o arcano 21 do tarô, e, né, que é o mundo, e sobre a relação da mulher e etc, com a serpente e tudo mais. E então aqui começa a parte de magia do caos. Então aqui em Abrace o Caos, né, eles vão falar sobre o Peter Carroll, né, que nós já falamos do livro dele aqui, né, e aí sobre a Missa do Caos, B, né, que esse B é B de Baphomet. E aí ele fala ainda sobre o fato de terem feito uma vez essa missa num show e etc, e foi um caos, assim, foi uma pancadaria, né, não, o resultado foi um pouco complicado pós-realização do ritual. E também fala sobre a possibilidade do nome Baphomet significar batismo de sabedoria, né? E sobre Dan Brown ter incluído a figura no seu Código da Vinci. Livro bastante famoso e que eu particularmente super recomendo porque eu acho bastante interessante. Em A Vontade de Viver, a Morte de Baphomet, vem destacando o hábito que nós temos, né, de nos definirmos como seres individuais, porém isso também seria uma ilusão, né, porque nós próprios carregamos em nós uma série de outros seres, né, que compõem a nossa própria existência. Então nós temos bactérias, vírus, etc., todos vivendo nesse universo que somos cada um de nós. Vem tratando também sobre a questão de que também por isso nós estamos sempre morrendo e renascendo e etc. Então dessa relação
né, vem destacar mais uma vez essa relação da nossa conexão com tudo aquilo que existe, a nossa reformulação o tempo inteiro, que é tudo conectado, todos os símbolos eles são encontrados em diferentes níveis, né, da própria existência. Em As Correntes da Vida fala sobre a questão da morte, nossa relação com a morte. E em Senhor Dredd das Sombras ele fala sobre a questão do entendimento, eles falam sobre o entendimento deles, sobre o Baphomet sendo então o Animus Mundi, né? Então tem essa coisa, existe o Corpus Mundi, né? O Spiritus Mundi e o Anima Mundi. Então, sendo o Baphomet o Anima Mundi, então ele é o espírito, a fonte divina desse planeta, né? Então, se a gente for colocar o planeta, fazer uma relação com o próprio conceito de que nós temos 3 corpos, né? O corpo, a alma e o espírito, Baphomet seria então esse espírito, né? Baphomet então seria essa fonte inicial e fundamental de tudo. E aí os capítulos que se seguem, eles vão tratar sobre drogas e DMT e algumas substâncias encontradas em veneno de sapos e aí as experiências deles, né, em relação à magia do caos e uso de drogas e a conexão desse uso, rituais e os resultados que tiveram. Então são vários relatos nesse sentido e o livro então culmina com alguns exercícios e rituais para serem feitos focados nessa questão, né, da ecologia, né, relação, né, objetivando a consciência do indivíduo para com o meio ambiente ao qual ele vive e tudo mais. Então a finalização do livro é feita de forma prática, né? Então há uma sugestão de alguns exercícios, rituais e coisas do tipo a serem feitas para ver essa conexão. Lembrando que essa parte é baseada, né, em conceitos da magia do caos. Bom, então chegamos à conclusão. O livro fala pouco sobre a questão do Baphomet histórico, né? Provavelmente por causa disso que eu citei, né? Que há uma dificuldade, né, natural em encontrar fontes confiáveis de informação sobre tudo isso, porque sempre quando a gente está falando de sociedade secreta e tudo mais, é sempre complicado porque muitas vezes não há registro ou não havia registro dessas coisas. Há muita especulação em cima do que era feito, o que não era feito, nessa questão dos templários. Não se sabe muito se tudo isso que é dito sobre eles era verdade ou não, né? Muito provável que muita coisa fosse inventada, justamente por causa do recalque do Filipe, o Belo, e a aceitação de Clemente, né, em relação a tudo isso, e a destruição deles. Então fica sempre essa coisa assim, será que era assim, não era, e etc. Mas o que a gente pode especular mais ou menos é que a coisa surge ali, né, com os templários, mas o livro, naquilo que acho que é possível falar sobre as origens históricas de Baphomet, é dito, né, mas há de se levar em consideração que não é muito por causa desse motivo que eu falei. Esse livro ele tem alguns capítulos que eu considero meio desnecessários, né? Porque muitas vezes são coisas que já tinham sido ditas em outros capítulos, então às vezes fica meio repetitivo, e às vezes é um capítulo de uma página. Então, às vezes é uma página para falar coisa que já tinha dito antes. Ele trata extensivamente sobre ciência e ecologia, e entende Baphomet como um ser andrógeno, tal como uma figura, né, desenhada por Levi, fortemente influenciada na parte prática, né, e ritualística por conceitos da magia do caos, mas ele tem um ritmo, né, bastante agradável. Assim, eu achei que não fosse terminar de ler esse livro quando eu comecei a ler, porque eu achei ele muito abstrato em muitos pontos, assim, muito filosófico, etc. Eu estava procurando algo mais histórico mesmo, efetivo, direto, etc. Mas no final eu li ele de uma forma tranquila e eu atribuo isso à forma de escrita dos autores, né? Então, eu acho que é um bom livro. É um livro interessante que vale a pena. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.